Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai começar a estudar uma profecia muito interessante, que é a profecia de Daniel 8, sobre as 2300 tardes e manhãs. Mas antes da gente começar a estudar essa profecia, é importante entender o conceito de dia e ano. Porque todos nós sabemos que em profecias existem vários símbolos que a gente não pode levar no literal, a gente tem que entender o significado por trás, que na maioria das vezes a própria Bíblia já dá rapidamente. Da mesma forma, os intervalos de tempo, eles não podem ser entendidos literalmente, porque não faria sentido algumas coisas eu entender como um símbolo e outras coisas não. Em Números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, a gente vê que Deus utilizou dias para simbolizar anos, representando anos. Então, 40 dias que ele profetizou representavam 40 anos. Então, a gente considera que dia em profecia representa ano, ok? Então, com esse conceito, a gente pode voltar para Daniel 8 agora. No versículo 13, Daniel estava tendo uma visão e ali foi passado para ele várias informações. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Mas a gente vai focar no versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Depois ouvi um anjo que falava, e disse outro anjo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok, 2300 tardes e manhãs, ou seja, 2300 anos. Mas esse tempo começa onde? Um anjo vem, explica para Daniel toda a visão que ele teve no capítulo 8, mas ele não fala sobre o início desse período. Mas no capítulo 9, o anjo volta para Daniel, começa a falar sobre algumas coisas, e ele cita um tempo. No versículo 24 ele diz o seguinte: 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. O que é interessante é que a palavra determinadas, que aparece aqui, no original, ela significa exatamente cortadas. Então, 70 semanas estão cortadas de algum outro espaço, de algum outro intervalo de tempo. Mas de que tempo que ele foi cortado? A gente pode supor que são as 2300 tardes e manhãs que estava falando no capítulo anterior, como se fosse uma continuação. Então é isso. O ponto de partida das 2300 tardes e manhãs é essas 70 semanas, 490 anos. Mas quando que começa? Ele disse no versículo 25: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas, 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o tempo de partida é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O decreto, assim, mais oficial, porque tiveram outros decretos, mas o final mais oficial de todos, de acordo com a história, foi em 457 a.C. Então, o que a gente pode pensar? Ok, eu quero descobrir que ano que acaba esse período que essa profecia se cumpre, né? Que o santuário será purificado. Então, beleza, eu faria aqui na minha calculadora, 2.300 menos 457, 1.843. Só que tem um problema. Esses 457, ele é um ano, certo? Mas os 2.300 anos não é um número de um ano, é um intervalo de anos, entende? É uma quantidade de anos. Então eu não posso pegar o ano 457 e subtrair 2.300 porque eles são grandezas diferentes. Porque o 457 não necessariamente é um ano inteiro. Pode ter acontecido na metade do ano, pode ter acontecido no começo do ano, entendeu? Então não ia ser um ano inteiro para eu contar aqui na minha conta. Então o que a gente faz? A gente descobre o momento que aconteceu esse decreto. Então os estudos eles demonstram
que aconteceu pelo outono. E o outono é no hemisfério norte, ele acontece em setembro, outubro, faltando mais ou menos um quarto do ano para acabar. Então, ao invés da gente tirar 457, a gente conta 456 anos inteiros, mais esse um quarto do ano 457. Entenderam? Então, a gente tira de 2.300, 456, chegando no ano de 1844. Ou seja, o tempo profético da profecia, que redundante, se cumpriu em 1844, quando começou a purificação do santuário. Mas o que é a purificação do santuário? Que santuário que nós estamos falando? Cenas para os próximos capítulos. Até mais, que Deus abençoe vocês.